Vamos agora revisar comigo aqui a gasometria, tema importantíssimo para a sua prova. Então, pessoal, lembrando lá que a gasometria, ela tem a função de verificar o pH do sangue do paciente, tá bom? Então, ela vai olhar o pH, que está normal de 7,35 a 7,45. Mas não é só o pH que é avaliado na nossa gasometria. Nós também podemos avaliar os gases com relação ao gás oxigênio, ao gás carbônico, para poder avaliar o que, pessoal? A perfusão tissular. Como que o oxigênio está chegando aqui aos nossos tecidos, que são oxigênio dependente para realizar a sua atividade metabólica das células como um todo. O cérebro e todas as células do nosso corpo precisam do oxigênio para executar as atividades metabólicas. Então, através da gasometria arterial coletada da artéria, você pode avaliar o pH do paciente, avaliar os níveis de saturação de oxigênio, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico e definir situações clínicas importantíssimas na prática clínica, como fechar o diagnóstico de hipóxia, fechar diagnóstico de acidose metabólica, acidose respiratória, acidose metabólica ou respiratória e alcalose respiratória e metabólica. Por quê? Para controlar o sistema de pH do nosso sangue, nós temos dois sistemas principais atuando nesse processo. Nós temos o sistema respiratório, através do controle da expiração, ela libera o gás carbônico, tá certo? O gás carbônico que é um componente ácido, bom para você gravar assim, gás carbônico é um componente ácido, então se eu acumulo CO2 no meu processo de respiração, eu vou causar o quê, pessoal? Uma acidose, porque o gás carbônico é ácido. E se eu expiro muito rápido e elimino muito gás carbônico, eu vou ficar com pouco gás carbônico aqui no meu controle do meu sangue e vai acontecer o contrário, vai acontecer uma alcalose respiratória. O componente culpado é o gás carbônico. Mas não é só esse componente respiratório que equilibra o pH do nosso sangue. Nós temos também o componente renal, o componente metabólico, através da liberação, tá certo? Excreção do bicarbonato ou reabsorção e contenção do bicarbonato no nosso corpo, tá bom? Então, bicarbonato é um componente básico. Então, se você elimina muito bicarbonato, você vai ter uma acidose, nesse caso, metabólica. E se você retém muito bicarbonato, além do normal, vai acontecer o que, pessoal? Que ele é básico? Alcalose, dessa vez, metabólica. Mas é claro que esse sistema de explicação aqui tem esquematização para você conseguir decorar mais fácil. Acompanhe comigo aqui. Então, pH normal de 7,35 a 7,45. Observe que é bem tênue, né? É bem pequeno esse limite, porque as células, elas precisam trabalhar num pH normal, neutro aí, levemente alcalino. Se ocorrer alcalinização ou acidificação do nosso sangue, começa a haver alterações importantíssimas com relação ao sistema metabólico e a desnaturação e alteração de proteínas, tá certo, pessoal? Então, pH tem que ficar dentro desse limite de normalidade para não alterar o nosso sistema metabólico. Então, temos aqui alterou o pH com relação à diminuição do pH, ou seja, aumento do potencial de hidrogênio, ela pode ser com dois componentes. Temos o componente respiratório, com aumento da PaCO2. A exemplo, nós temos o edema agudo de pulmão, pneumotórax ou aumento de sedação. E essa acidose, pessoal, pode ser metabólica, quando o componente que envolve aqui é o bicarbonato. Já que ele é um componente básico, a dica que eu deixei para você, se ele diminuir a sua quantidade de bicarbonato, vai causar uma acidose. Exemplo aqui, aumento da frequência respiratória para liberar o componente CO2. E tem aqui a acidose mista, quando os dois componentes estão alterados, potencializando a diminuição do pH. Tanto o componente do CO2 vai estar aumentado, quanto o bicarbonato vai estar diminuído, tá? E temos aqui o outro lado da versão, né, que é a alcalinização do nosso sangue, alcalose, com diminuição de hidrogênio. Ela pode ser respiratória, com diminuição da pressão arterial de CO2, tá certo? Através da hiperventilação. E ela pode ser alcalose metabólica, com aumento do bicarbonato, diminuindo a frequência respiratória para reter CO2.
E também a alcalose pode ser mista com potencialização dos dois sistemas. O sistema metabólico vai estar aumentando a quantidade de bicarbonato e o sistema respiratório diminuindo a quantidade da pressão de gás carbônico, tá? E quais são os parâmetros avaliados com relação a essa gasometria? Tem o pH, que a gente já trabalhou aqui, o pH normal de 7,35 a 7,45, a pressão arterial de oxigênio normal de 80 a 100, a pressão arterial de CO2 de 35 a 45. Peço para você decorar essas informações, porque onde tem número, tem questão de prova. O bicarbonato normal de 22 a 26, milha equivalente, e o base excess, que é a diferença de bases do nosso corpo, de -2 a +2. Vamos lá, então, para a questão de número 26, tratar e sedimentar o conhecimento de gasometria. É muito importante, na unidade de terapia intensiva, que o enfermeiro saiba interpretar um exame de gasometria arterial, pois, geralmente, os pacientes estão em ventilação mecânica. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Os valores normais para o pH são de 7,35 a 7,45 no sangue arterial. Você precisa observar também aqui esse item. Perfeito, né, pessoal? Depois dessa revisão aprofundada que fizemos aqui, fica facinho aqui achar o gabarito, pH entre 7,35 a 7,45. Onde tem número, tem questão, anota aí no seu caderno para a fase de revisão do seu plano de estudo, você poder memorizar. Item B. Os valores normais da PaCO2, da pressão de gás carbônico, são de 41 a 51, pessoal? Não, a gente já viu no slide anterior que é de 35 a 45. Opa! Os valores normais da pressão de oxigênio são de 30 a 40? Não, né, pessoal? A gente acabou de ver que o de oxigênio é de 80 a 100, tá? E para você não esquecer, o da pressão de CO2 é de 35, tá? A 45. E item D, os valores normais de saturação de oxigênio são de 60 a 85? Não. Aqui o paciente está com hipóxia, né? É acima de mais de 90% no sangue arterial, tá?